próxima pauta é um bate-boca, hein? Manifestações em colégios de Curitiba geram muita repercussão na Câmara Municipal e teve ali briga entre os vereadores. O tumulto entre os parlamentares Pier Petruzziello do PP e Renato Freitas do PT aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Curitiba. O clima na casa já estava esquentando desde ontem e na terça então acabou transbordando. O motivo que iniciou então essa troca de farpas entre os políticos foi uma publicação de Freitas na internet. O vereador do PT usou o Twitter dele para criticar manifestações feitas em colégios da capital. Mencionando uma escola em particular, um colégio particular, o petista afirmou que a classe média de Curitiba precisa voltar para o esgoto. Abre aspas. Colégio Marista de Curitiba, hoje pela manhã, foi palco de uma manifestação fascista protagonizada pelos filhos da classe média branca que os educa para insensibilidade, violência e intolerância. Voltem para o esgoto. Fecha aspas. A publicação recebeu várias curtidas, comentários e compartilhamentos. Na Câmara de Vereadores, o teor do texto escrito pelo vereador gerou discussão. Teve até bate-boca na tribuna. O vereador Pier Petruzziello do PP fez críticas à postagem de Renato Freitas. Durante a fala, os dois discutiram. Vamos conferir. Nós não podemos, como vereador de Curitiba, aceitar que esses ataques continuem em nossa cidade. Escutei muito dizer de que com a vitória do Lula, o amor venceu o ódio. Mas não é o que parece quando a gente vê as redes sociais de um vereador, agora deputado estadual, eleito democraticamente, com uma belíssima quantidade de votos, falar que a elite branca, a classe média branca de Curitiba, deve voltar para o esgoto. Enquanto eu falo, cale a boca. Enquanto eu falo, cale a boca. Se quiser, suba aqui e fale. Enquanto falo, cale a boca. Então, eu quero dizer... Vamos, vereador Renato, vamos respeitar o tempo, vereador Renato. Eu quero dizer a este vereador que... Vereador Renato, por favor, vamos respeitar o tempo. O senhor se inscreve e depois... Enquanto eu falo, fique quieto. Enquanto eu falo, fique quieto. Você pode... Fique quieto. Vereador Pier, nós vamos... Então, só acho que o meu direito de fala tem que ser respeitado. Quando o senhor quiser falar, suba aqui. Vamos... Em vez de ficar gritando, moleque é o senhor. Moleque é o senhor. Vereador. Então, eu quero dizer ao vereador Renato Freitas que enquanto for vereador dessa cidade, nós vamos ficar defendendo a nossa cidade e as instituições. Após a repercussão na Câmara, Freitas publicou outra foto, mais uma vez se referindo aos alunos da escola de Curitiba. Na imagem, um aluno aparece com um lanche com um desenho de uma suástica, que é um símbolo do nazismo. Segundo o vereador Renato Freitas do PT, a foto foi tirada no mesmo dia do protesto. O parlamentar petista afirmou que vai denunciar o caso ao Ministério Público. Esse tipo de manifestação tem que voltar para o esgoto da história, para que lá na frente as pessoas aprendam com esse erro, para que esse erro não volte a se reproduzir na história do Brasil, porque é um erro que infelizmente tem como consequência não só a perda da democracia, mas a perda das vidas humanas. Nós já nos orientamos e fizemos uma denúncia junto ao Ministério Público e esperamos uma declaração oficial da escola e em que ela demonstre um interesse em dissuadir, em coibir esse tipo de manifestação antipopular, antidemocrática e anti-humanista e, sobretudo, anticristã. O vereador Pier Petruzziello repudiou as falas do colega e criticou o comportamento adotado por Renato Freitas. Eu moro numa cidade que acolhe a todos. Curitiba é uma cidade acolhedora. Nós não podemos aceitar, e o que a fala que eu fiz, primeiro foi protegendo o grupo marista, os pais, os alunos e os professores. Nós tivemos professores com certeza que escolheram Lula, outros escolheram Bolsonaro, e isso é da democracia. Mas dizer, como ele escreveu na sua rede social, que há uma elite branca que deve voltar para o esgoto, eu achei que foi muito ofensivo, foi muito cruel, e isso passa uma mensagem de ódio para as pessoas. Por meio de nota, o colégio, citado nas publicações de Renato Freitas, disse que está atento aos fatos e repudia atitudes ou comportamentos que incitem qualquer tipo de violência.
A equipe reforça ainda a importância da colaboração das famílias na manutenção de ambiente seguro e respeitoso para todos. A escola também pede cautela no compartilhamento de imagens para preservar os estudantes menores de idade e reafirma o compromisso com a educação, conscientização e evolução dos estudantes. Vamos lá, o Renato Freitas, é bom lembrar, como diz aqui um dos nossos ouvintes, é um vereador bicaçado. Ele só está no cargo porque o Barroso, monocraticamente, decidiu que ele poderia ser vereador e ser candidato a deputado estadual, e ele é um deputado estadual eleito. Mas, de verdade mesmo, pela população de Curitiba, através de seus representantes, ele está caçado. Está lá no cargo porque o Barroso assim decidiu sozinho. Importante sempre lembrar disso. Agora, o ponto que interessa, ali mostra toda a verborragia de um vereador que não respeita nem o direito de fala do outro. Estava ali um colega dele na tribuna expondo uma opinião, expondo um fato. Ele podia se inscrever e falar depois, explicar o ponto dele. O debate legislativo é feito assim, mas não, quis fazer a interferência na fala do outro, nem pediu a parte, que seria um dos caminhos. Não, começou a gritar ali, chamar não sei do que, o que é lamentável. Eu volto no ponto que eu já defendi ontem aqui. Aliás, esse bate-boca na Câmara de Curitiba foi depois que nós aqui na Jovem Pan noticiamos esse fato. Um vereador, ele tem que enaltecer a democracia e a politização de jovens, ainda que esses jovens não opinem como ele quer. Ele deveria lutar para que as escolas se tornem um ambiente de pensamento livre e não impor adolescentes a pecha de fascistas, de racistas e de todos os males da humanidade só porque alguém não concorda com ele. Não é assim. Nós temos que promover o debate de ideias e não a perseguição a quem não gosta do que eu penso. E é importante fazer um recorte aqui cronológico, viu, Pedroso? O debate se deu em torno do vídeo da manifestação legítima e democrática dos estudantes que estavam no saguão de sua escola expondo uma opinião. Ali não tinha racismo, coisa nenhuma. Aí depois que o debate esquentou, o Renato Freitas veio com uma outra foto que tem lá o estudante fazendo supostamente o símbolo da suástica em um hambúrguer com ketchup. Se isso aconteceu de fato, tem que verificar o que aconteceu. Dever da escola fazer a apuração. Parece que ele falou que fez uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público tem que se pronunciar sobre o fato. Mas o debate se deu em torno do primeiro vídeo. O Renato Freitas surgiu com essa foto depois que o debate esquentou. Olha, o que o Renato Freitas está fazendo é tão feio, porque quando a pessoa erra, ela tem que ter a coragem de admitir que errou. Ele agora tá tentando, Mark, ficar torcendo as coisas, tá? Ele postou o vídeo, falou uma besteira enorme, daí ele percebeu que ele se equivocou, ou que a repercussão foi ruim, e agora ele fica dizendo, olha, é o discurso que é pra voltar pro esgoto, olha, porque tinha uma foto de um menino fazendo a suástica. Tem que separar as coisas. Você tinha centenas de alunos naquela manifestação e tinham o direito de estar ali fazendo manifestação que bem quisesse. A gente já falou isso aqui. Agora, imaginar que porque um aluno escreveu, fez a suástica lá, que deve ser acompanhado, visto, o colégio deve ir atrás, agora tá dizendo que todo aquele conjunto de alunos são fascistas, nazistas, seja lá o que for. Isso é uma falácia, Mark, é uma técnica de discurso, de debate, é a falácia do espantalho. Você fica atribuindo para aquela pessoa que você não gosta tudo aquilo que é ruim, que não presta, e veja, eles sacam sempre do bolso do paletó nazismo, fascismo, aquelismo qualquer, para você desconstruir a outra pessoa, porque você desumaniza. Daí fica fácil dizer, voltem pro esgoto. Voltem pro esgoto. O que ele está fazendo é errado. Ele estabelece um tipo de preconceito e uma falta de diálogo vergonhosa. Vergonhosa. E mais do que isso, eu quero fazer uma outra pergunta aqui para quem nos acompanha, Mark. Para quem bateu palma pro Renato Freitas, para quem disse, pros padres que foram defender ele. Veja o carinho que ele tem com as instituições católicas. Eu acho bonito. Eu quero perguntar pro cardeal agora se o ataque que ele faz ao Colégio Marista, que é um colégio católico, tá certo. Ao Colégio Santa Maria. Se ele fica atribuindo que a educação lá não é humanista, se agora tá certo. Porque é isso, ele tem um carinho especial, é impressionante. Ele entra em igreja, invade igreja, ataca colégio, fala que vai no Ministério Público. E aí? É isso mesmo? É isso mesmo? Será que os padres que defenderam, que abraçaram, que tentaram articular, inclusive para levar ele lá no Papa, continuam achando que ele tem o devido respeito com essa instituição? Com as pessoas que seguem essa instituição? Eu tenho dúvida. Então, assim, a gente tem que parar de ficar dando bola para esse tipo de gente
que sistematicamente fala besteira, persegue os outros, persegue ideias e tem uma postura absolutamente autoritária quando é diferente da sua. Olha, é uma vergonha que a Câmara de Curitiba recolha esse tipo de comportamento. Agora 8h05. Repita. 8h05, eu peço atenção aos ouvintes aqui da Jovem Pan. Nós vamos esticar um pouquinho hoje, feriado. Esse debate é muito importante, Bia. E também há discursos exaltados do PT, de parlamentares do PT, na Assembleia aqui do Estado, né? A gente estava comentando antes aqui no jornal sobre essa contradição da esquerda, que geralmente apoia, né, o livre debate, a questão ali de desmilitarização da polícia, mas agora que é a polícia em cima dos manifestantes. Mas observem agora com atenção o discurso que foi feito na Assembleia Legislativa nessa segunda-feira. O deputado do PT, Tadeu Venere, foi eleito como deputado federal. Ele criticou duramente os manifestantes que estão bloqueando pontos de rodovias no estado, mas o discurso dele está repercutindo por conta do tom e também das palavras que ele utilizou para se referir aos caminhoneiros. Prestem atenção. Não vão ser meia dúzia de incompetentes, de imbecis, fechando rodovias que vão assustar a população brasileira. Aliás, senhor deputado, senhora deputada, senhor presidente, recebi hoje um pedido, estou encaminhando pela Comissão de Direitos Humanos tanto a Defensoria Pública Estadual como a Defensoria Pública Federal, que pegue e qualifique aqueles que estão fechando as rodovias, porque tem que ser penalizados do ponto de vista tanto por danos morais como danos econômicos. Hoje me ligou uma senhora às 6 horas da manhã, estava desde 11 horas da noite dentro de um ônibus com 4 crianças, sem poder chegar a Joinville. E esses vagabundos que ficam tomando chimarrãozinho sentado com o caminhão atravessado, tem que ir para a cadeia. É lá o lugar deles. Não tem mais papo, não. Não tem conversa de... É sim legítimo. É legítimo se tivesse uma causa. Qual a causa? Qual a causa? Derrubar o governo, que não assumiu? Deixa de ser sem vergonha. Primeiro falavam que era do diesel. O diesel subiu 3, 4 vezes, não se mexeram. Agora não vamos aceitar o resultado. Isso me parece aquelas crianças que quando não ganham o brinquedo, não aceitam cantar parabéns. Por conta do feriado de finados, a sessão da Assembleia Legislativa que estava prevista para ontem foi antecipada e também realizada na segunda. Dessa forma, os parlamentares retornam às atividades na casa somente na próxima semana. Você perceba que há aqui no Paraná um discurso de ódio entre os petistas. Nós temos 2 parlamentares do PT, um na Câmara da capital, outro na Assembleia do Estado, destilando seu ódio. O que o Renato Freitas fez no seu Twitter foi o quê? Se não destilar ódio quando pede para adolescentes voltarem para o esgoto. O que o Tadeu Venere fez na Assembleia foi o quê? Se não na tribuna da casa chamar trabalhadores de vagabundos. E eu não vou nem entrar no mérito destas afirmações, até porque não precisa, elas são autoexplicativas. Eu quero debater aqui o tom. O tom. O PT está dizendo que o amor vai vencer o ódio, não é isso. O PT não é o porta-voz do amor. Essas falas estão desconectadas da realidade petista, ou pelo menos da realidade que o PT quer vender. Talvez esteja aí o ponto. Então eu acho que o PT tem que colocar a mão na consciência e compreender que vocês ganharam a eleição. E vocês têm que pacificar o país. Essa é a promessa do Lula no primeiro discurso. O Lula de óculos, lá no hotel, não vendeu essa história aí? Tem que pacificar o país, que não existe 2 Brasis. Aí o problema é que o Lula, sem óculos, no caminhão de som na Paulista, já falou em combater o fascismo. Já instaurou o nós contra eles mais uma vez. O que eu estou pedindo aqui de verdade mesmo é que o PT, que sempre se colocou como emissário do amor, faça isso de verdade e não só no discurso. Me preocupa o tom utilizado pelos parlamentares do PT aqui no Paraná. Olha, eu fico feliz, Marco, com um aspecto. Me parece que o Tadeu anda escutando a Jovem Pan. Porque é o seguinte, ele, como sindicalista, começar a dizer que é errado você bloquear a estrada, que é errado você impedir as pessoas de trabalharem, que é errado você realizar determinados tipos de protesto, que quem organiza protestos que daí não estão dentro da legalidade devem ser punidos, multados. Olha, ele tá ouvindo a gente. Eu espero que ele continue com essa mesma ideia quando for os companheiros de sindicato fazendo isso em porta de fábrica. Eu espero que agora tá gravado, que essas são as ideias dele. Ou será que para ele só vale
quando daí são os caminhoneiros, quando tem um protesto sobre o qual ele discorda. Quando for a companheirada, daí Deus o livre multar a companheirada. Então, assim, me parece que as ideias que ele apresenta agora, né, que falam de um jeito, são diferentes de quando ele faz uma defesa efusiva dos sindicatos. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: quem venceu tem que saber vencer e quem perdeu tem que saber perder. A gente está percebendo que esses parlamentares que estão nas bordas, eles não conseguem sustentar, Marco, o discurso do Comitê Central. Eles são tão empolgados, né? Parece aquela que ganharam, agora eles estão emocionados, estão falando tudo que pensam. Então, assim, eles não estão conseguindo segurar a bronca e estão soltando o que o coração permite. Então, assim, eles precisam saber vencer. Esse discurso do Tadeu, o tom que ele utilizou, está absolutamente equivocado e divide ainda mais a população paranaense. Eu usei de ironia no começo, falando que ele está escutando a Jovem Pan, mas é para mostrar a incoerência do que quando vale para um, não vale para o outro. E isso, de novo, né? Esperar a coerência deles, Mark, eu acho que eu estou sendo ingênuo.